Olá, pessoal do Café com Fé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem. Estamos aqui para meditar mais um pouco na nossa vida cristã e na palavra do Senhor, que é o mais importante. Estou aqui com a minha Bíblia mais nova, porque hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente. Hoje eu quero trazer para você algumas dicas de como você vai extrair o melhor da sua Bíblia, da sua leitura, para você ter maior absorção de conhecimento e de entendimento da palavra do Senhor. A Bíblia ela é muito rica e a Bíblia impressa como nós temos hoje, independente da versão que você tenha na sua casa, ou do modelo, ou da edição, da editora, que você comprou a sua Bíblia, ela tem recursos que vão te ajudar a melhorar o seu entendimento, a sua compreensão da palavra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, já deixa o seu like aqui, já compartilha esse vídeo. Se você é novo no canal, aperta aqui em inscrever-se e ativa o sininho e receba todos os nossos conteúdos. Nós temos falado constantemente da palavra do Senhor, refletido em temas para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, para que a gente possa crescer como cristãos e conhecer a palavra de Deus. Estou aqui com o meu café de sempre e vamos à nossa reflexão. Aqui está a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia mais nova e eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa Bíblia, né, que chegou pelos Correios. Não foi um presente, infelizmente, mas se você quiser me dar uma Bíblia de presente, eu aceito. Tá? Nunca te pedi nada, brincadeira à parte. Realmente, eu costumo dizer que não existe melhor presente do que dar uma Bíblia para alguém. Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei recentemente, de presente de aniversário. Já presenteei algumas pessoas com Bíblias também, e é um presente que vale a pena. Antes de começar, eu queria que você prestasse atenção no que está escrito. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Por que eu trouxe esse texto? Para a gente entender a importância da gente ter a palavra de Deus na nossa vida. Deus nos deixou a Bíblia como um manual. E aqui a gente entende quem é Deus, o que Ele pensa, o que Ele espera de nós, o que Ele tem para nós. A Bíblia é uma carta de amor, é um manual de vida, é um compêndio de conhecimento do Senhor e de como a gente pode viver e viver nossos dias nessa terra da melhor forma possível. Mas a Bíblia, realmente, quando você lê a Bíblia pela primeira vez, e às vezes até depois de muitas leituras, são textos muitas vezes difíceis de ler. Dependendo da versão que você tenha na sua casa, existe ali um linguajar talvez mais rebuscado, mais tradicional, ou em algumas versões vai ter um linguajar mais cotidiano, mais do nosso dia a dia, mais simples de entender. Mas o importante é porque ainda assim, às vezes, algumas coisas parecem complicadas. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ninguém tem dúvida disso. Só que eu quero falar sobre a Bíblia impressa, sobre esse livro que nós temos nas nossas mãos. Eu vou começar com a minha Bíblia mais simples. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia bem simples. Eu tenho ela há pouco tempo, que eu ganhei em uma igreja. E ela é uma Bíblia simples, pequena, né? E o que ela traz de recursos? Ela é uma Bíblia na versão... Deixa eu ver qual é a versão dela aqui, que nem... Na nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem simples de entender, né? E aí ela tem um índice, não sei se dá para você ver, o índice, toda a Bíblia vai ter um índice, um prefácio, algumas palavras, né, dos editores, e aqui tem um conteúdo da Bíblia, vale a pena ler. E depois começa o texto bíblico. Então você tem ali o manual, né, os textos, o conteúdo, e depois tem uma pequena concordância, tem uma seção auxílios para o leitor. E depois tem um vocabulário bíblico, para você entender alguns termos. E tem alguns mapas para você entender do que a Bíblia fala, quando ela fala de localizações, de regiões. E assim é essa Bíblia. Essa Bíblia pequenininha, mas todas são a Bíblia. Todas vão ter a mesma mensagem. Mas você vai ter aqui alguns recursos que vão te ajudar a compreender. Aí eu tenho essa Bíblia aqui, viva, né, a nova Bíblia viva, que é na versão NVI. Aí ela tem ali também introdução, prefácio, apresentação. Aí já tem indicado o resumo dos livros, para você compreender um pouco de cada livro, do que cada livro estava dizendo, do Velho e do Novo Testamento.
e depois começa a leitura bíblica. Mas essa Bíblia aqui, ela já tem um recurso a mais, que está aqui no rodapé, que são alguns significados, uma concordância, né? Então, tem alguns termos na Bíblia que são mais difíceis de entender. E ela traz aqui algumas explicações para a gente entender o texto bíblico. E, finalizada a leitura, ela vai ter aqui um plano de leitura, caso você queira se guiar, né? Eu quero uma leitura guiada. Então, desde o dia 1º de janeiro até o último dia do ano, um plano de leitura que, se você seguir, você lê a Bíblia toda durante um ano. Aí eu tenho essa outra Bíblia, que é uma Bíblia King James, é uma Bíblia um pouco mais nova. E essa Bíblia aqui, ela tem, né, as seções iniciais ali, o prefácio, a introdução, o índice, e já começa o texto bíblico. Mas o que eu quero mostrar para você, eu deixei marcado aqui, por exemplo, que ela tem algumas notas. Então ela vai dizer aqui, ó, veja a nota tal. Então, além disso, ela tem algumas explicações, não é muita, mas então essa Bíblia King James, ultra fina, a Bíblia que eu comprei recentemente. Obviamente, se você tem uma Bíblia simples como essa, com pouca anotação, pouca concordância, você pode pesquisar no Google, pesquisar em sites de conteúdos cristãos, em canais cristãos, e você vai ter ali seu material. Essa Bíblia aqui, ela é muito interessante. É uma Bíblia também recente, comprei em 2025. Eu não sei se você conhece o aplicativo da YouVersion, vou fazer propaganda de graça aqui para o aplicativo, mas ela é uma Bíblia impressa na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, da YouVersion, e ela tem recursos muito interessantes. Essa Bíblia aqui já é sensacional. Então ela começa aqui, como toda a Bíblia, né, com o índice, e depois vem uma apresentação, plano de leitura, apresentação, explicação da nova tradução. Aí ele tem umas instruções sobre a Bíblia, sobre essa Bíblia, né? Aí ele fala do uso dos aplicativos. Se você tem um aplicativo YouVersion, por exemplo, você pode integrar com essa Bíblia. Se você não tem, quando você lê o QR Code, você já vai baixar no seu celular. Então ele tem aqui uma explicação de recursos. Então ela traz no seu conteúdo, além do texto bíblico, quando você chega no início dos livros, ele tem ali um resumo, para você entender um pouquinho do que está sendo falado. E se você reparou, aqui na primeira página já tem um QR Code. Esse QR Code você vai ler e ele vai te levar... Ele tem alguns símbolos. Quando ele tem um símbolo de áudio, é porque ele vai te levar para alguma sonora dentro do aplicativo YouVersion. Quando ele tem um símbolo de gravura, de imagem, ele vai te levar para uma imagem contendo aquele versículo. Então é uma Bíblia muito interessante, com muitos recursos. Então, para cada página que tem aqui, que tem esses QR Codes, você pode, além de ler, também ouvir o comentário ou a leitura, né, falada, ou ir direto para o versículo no aplicativo, para uma explicação. E assim, durante toda a Bíblia, é uma Bíblia muito bonita, um acabamento bem feito. Eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, tá? Porque é só uma impressão minha mesmo, pessoal, do material. E aqui no final, quando acaba o texto bíblico, ele tem um material bem legal. Ele tem aqui uma seção pequena, mas interessante, auxílios. E aqui você vai ter um vocabulário bíblico, para você entender alguns termos que tem na Bíblia. Então, ele tem aqui uma quantidade boa de termos bíblicos para a gente entender, né? Eu já usei até para pregar, porque tinha um termo que eu não estava entendendo, e tinha aqui. E também tem um texto para você ler, né? E se inspirar também. E como eu sempre digo, vale a pena ler a palavra de Deus. Aqui ele vai ter coisas que vão te ajudar a entender, a compreender o plano de Deus para a sua vida. E essa é a Bíblia YouVersion, muito boa. Aí eu tenho essa Bíblia aqui que ela não tem nem mais a inscrição na capa, porque é uma Bíblia que tem muitos anos, mas é meu xodó. É Bíblia de Estudo do Louvor e Adoração, na NVI. Ela já é bem velhinha, mas eu carrego ela com muito amor, porque tem tudo a ver comigo. Eu sou ministro de louvor também, além de pregador da palavra. Então essa Bíblia, ela tem um prefácio, ela vai ter aqui um prefácio ao texto bíblico, também com informações, instrução. Aí ele tem aqui como usar os recursos dessa Bíblia também, ó. Então ele explica o que você tem que procurar. Então ele vai ter ali o texto bíblico, obviamente, e vai ter alguns comentários e algumas seções marcadas.
e ele tem ali, no final dos comentários, dizendo quem foi que fez aquele comentário. Então a gente vai encontrar comentário de Ademar de Campos, por exemplo, pessoas que foram proeminentes na adoração e no louvor até a época que essa Bíblia foi escrita. Então aqui, ó, eu vou mostrar para você como ela é, ó, o texto bíblico, e aqui o comentário, esse aqui do pastor André Mira. E por toda a Bíblia, você vai lendo e encontra esses comentários, essas reflexões. Então, por exemplo, aqui, o Salmo 66 tem um comentário do pastor Ademar de Campos, muito interessante. Aí você pode estar me perguntando assim, mas por que você está falando isso tudo? Por que você está mostrando essas Bíblias? Que é para você ler. No rodapé das páginas também tem informações aqui, onde você encontrar alguns temas que são abordados, você lê esses textos aqui para você entender melhor, alguns textos que estão dizendo a mesma coisa e outros textos que complementam a mensagem que você está lendo aqui. Então, é interessante quando você está lendo, eu li o Salmo 66, aí ele vai dizer aqui, ó, 66.6, que é um versículo, né? Aí ele dá um significado, ou no Rio. Então você vai ver aqui as anotações que tem. Ele tem explicações maiores e algumas explicações menores. E por toda a Bíblia ele vai ter. E ele tem também alguns textos destacados, em negrito, como você pode ver aqui na imagem. E esses textos, eles são textos destacados de adoração ao Senhor. Aí, já indo para o final da Bíblia, você vai encontrar também uma seção de auxílio e índice. Então ele tem aqui a música na Bíblia, para quem gosta de louvor e adoração, estudar. Eu não sei se essa Bíblia ainda é vendida, eu não lembro de ter visto mais. Algumas perguntas, como encontrar ajuda na Bíblia. Então tem alguns estudos aqui que vale a pena ler. Depois vem aqui um plano de leitura também, para você ler por dia, uma certa quantidade de textos, para você ler a Bíblia toda em um ano. E tem a concordância bíblica, ele está aqui, concordância bíblica abreviada, porque uma concordância bíblica tradicional é grande, né? E essa é a Bíblia, meu xodózinho, que eu não desfaço dela e não dou para ninguém. Essa Bíblia aqui eu também gosto muito, a Bíblia da oração. Mesmo formato, Bíblia de estudo, o tema é oração. Ela tem comentários do Morris Cerullo. Então ela começa aqui com um sumário, introdução, que vem aqui uma boa explicação sobre a Bíblia. Os símbolos usados, isso aqui é muito interessante, porque essa Bíblia tem símbolos espalhados por todo o texto. Então ele está dizendo o que cada um quer dizer. Então tem um símbolo de súplica, um símbolo de oração, chaves de oração, obstáculos, pedido de oração. Então, de acordo com o texto na Bíblia, ele traz esses símbolos. Depois vem dizendo como usar a Bíblia, né? Como entender o que ela se propõe. E tem aqui, logo de cara, oração inicial, que é bem legal. É um estudozinho, oração de intercessão, obstáculo da oração, vários estudos, né? Simples, pequenos, mas bem edificantes. E depois começa o texto bíblico. Então vamos ver aqui, ó, dentro do texto, o que eu falei para vocês. Então, uma coisa interessante nessa Bíblia é que sempre que algum texto é uma oração ou é referente a uma oração, ele é grifado, marcado aqui nesse sombreado, e tem um símbolo correspondente. Aqui é uma oração respondida, conforme o símbolo que estava lá no início. O texto que eu marquei aqui para mostrar, a página em Lucas, tem mais marcações. Então, tem o símbolo da oração de súplica, tem oração respondida, tem vários textos marcados. E assim por toda a Bíblia. Além disso, ela tem, como algumas outras Bíblias têm, essas seções aqui, ó, essas informações no subtítulo. Isso aqui não está aqui à toa. Então, esse texto que está marcado aqui, a cura da sogra de Pedro. Então, se você olhar os textos que estão aqui, são falando desse tema também, né? Em alguns casos, vai ser, por exemplo, como nos evangelhos, você vai ver muito assim, tem texto que está em Marcos, Lucas e João, tem texto que está em Mateus, Marcos e Lucas, tem texto que está em Marcos e João. Então, quando você lê ele em Marcos, ele vai dar o texto que conta essa história em João, e vice-versa. E assim é por toda a Bíblia. Textos que se repetem e textos que se completam. Então, ele tem um texto que se complementa em alguma informação do Antigo Testamento e está no Novo Testamento. E ele vai ter lá a referência para você estudar. Então, quando você estiver lendo, preste atenção nesses detalhes. Então, aqui ele tem os comentários também.
Ó, oração e decisão tomada. Aqui é um comentário, não sei se dá para ver na imagem, que eu estou meio enrolado, mas é isso. Então, se você atentar para esses detalhes, você vai tirar o melhor proveito da sua Bíblia que você tem na sua casa. Essa Bíblia aqui é uma que eu estou terminando de ler, ao quanto que falta. É uma Bíblia bem diferente, ela tem uma proposta interessante. Essa Bíblia aqui eu recomendo que você tenha na sua casa. Ah, eu não entendo a Bíblia, às vezes parece que as coisas não fazem sentido. Essa Bíblia vai te ajudar. Mesmo que não seja essa, exatamente essa, mas existem outras Bíblias cronológicas. E qual é a proposta da Bíblia cronológica? Ela vai te contar a história seguindo a ordem dos fatos. Então, por exemplo, vem o Gênesis, aí depois ela vai contando a história, vai contar a história de Jó, vai contar a história do Êxodo, vai contar a história até de Deuteronômio, depois os juízes, os reis, Josué, né, que eu pulei, os reis. Quando chega em Reis e Samuel, ele vai se intercalando, porque a história que é contada em Reis e Samuel, muitas são ao mesmo tempo, e depois ele vai seguindo, avançando em Reis e em Crônicas, porque também as mesmas histórias que conta, principalmente segundo Reis e primeiro e segundo Crônicas, elas estão ali compartilhadas. E se você ver, observar, você vai ver que essa Bíblia, ela vai ter tudo isso sequencial. Então, por exemplo, quando você está lendo ali a história do rei Davi, então você vai ler a partir de 1 Samuel, quando Davi entra na história, né, e é ungido rei, depois luta com Golias, e entra na vida de Saul, vai viver no palácio, começa a ser perseguido, mas aí ele vai trazer também os salmos que Davi escreveu, que tem a ver com essa época, provavelmente foram escritos nessa época, e quando você lê dessa forma, você entende até os salmos, que o salmo não é só uma poesia, para você achar bonitinho, ele tem ali conteúdo, ele tem contexto, é maravilhoso você ler dessa forma, porque você vai entender, você vai ver que tem salmos que foram escritos por Davi antes dele virar rei, vai ter salmos que ele escreveu depois de virar rei, você vai ver salmos que ele escreveu durante a revolta de Absalão e depois da revolta de Absalão. Você vai ver salmos que foram escritos por outras pessoas. Você vai ver salmos que foram escritos durante o exílio do povo na Babilônia. Então ele não vai ter o livro de salmos do capítulo 1 ao 150, como a gente tem na Bíblia comum. Ele vai ter o capítulo de salmos, o livro de salmos, com os seus capítulos, dentro do contexto que eles se referem. Então é maravilhoso. E assim, por exemplo, agora eu estou lendo Jeremias e Ezequiel. E ela tem aqui uma questão muito interessante, que é mesclar esse conteúdo. Então, eu vim lendo de Isaías, depois de Jeremias, também passou por Amós, passou por Oséias, passou por outros profetas menores, para que a gente pudesse compreender o que está escrito na palavra de Deus. Ler essa Bíblia está sendo uma experiência incrível para mim, para ter ali todo o contexto histórico. Essa Bíblia ela também tem os textos, os índices aqui, para você ler os textos que se referem a essa parte. Então ela tem isso. Ela vai ter, antes de cada dia, é uma leitura diária também. Tá? Então você pode ler uma sessão por dia, e ela traz um resumo da leitura do dia. Então você já entra na leitura com uma breve explicação. Além disso, no fim da semana, quando chega no dia 7, ele vai trazer para você, por exemplo, igual está aqui, o resumo da semana, do que se leu nessa semana e do que se aprendeu. Ó, o resumo da semana. Aí, depois na abertura da próxima semana, no dia 1, além da instrução, ele vai trazer uma introdução sobre a semana, que está aqui, ó. E uma outra coisa interessante nessa Bíblia, a gente está acostumado a ver Bíblias onde se coloca as falas de Jesus em vermelho. Essa aqui, desde o Gênesis, toda a fala de Deus, Jesus e Espírito Santo, está em azul. É uma ótima pedida, porque fica mais confortável para ler. Não é uma Bíblia para você levar para a igreja, porque você vai se confundir na hora de abrir. É uma Bíblia para você ler em casa, para você estudar. E é uma Bíblia muito boa, assim. Está me ajudando muito, me fortalecendo muito no meu conhecimento da palavra de Deus. E eu recomendo que todo mundo tenha uma Bíblia cronológica para estudar. E, obviamente, a minha Bíblia mais nova, que foi a que eu usei para ler, essa Bíblia é lindíssima. E ela é uma Bíblia que é de estudo também. Ela é uma Bíblia de estudo com os comentários e sermões do Charles Spurgeon, pregador
de 1800 e alguma coisa. É uma Bíblia de aplicação pessoal. Ela é muito grande, mas essa aqui dá para levar para a igreja, só ter disposição para carregar. É uma Bíblia muito grande, também está na linguagem fiel de 1611. É uma marca da King James, né? Ela tem aqui um índice, o índice eu não preciso mostrar. Aí ela fala aqui um prefácio, se referenciando ao Charles Spurgeon. Aqui, ele foi o príncipe dos pregadores, considerado o príncipe dos pregadores. Tem vários livros, vários sermões. Aí tem mais aqui, ó, a biografia de Charles Spurgeon. Aí aqui, ela já vem com um resumo dos livros, ó, Gênesis. Aí tudo isso aqui é resumo, explicação sobre o livro de Gênesis. Tem muito conteúdo nessa Bíblia. Ela é muito boa para quem quer aprender a palavra de Deus. Uma coisa interessante dessa Bíblia, eu vou tentar mostrar aqui, é que ela tem muito comentário. Aqui é o texto bíblico e aqui é tudo comentário. As falas de Deus nessa Bíblia, elas são em vermelho, mas ela é muito bem encaixada com toda a construção visual. E aí ela vai ter aqui, por exemplo, uma coisa que eu acho sensacional, aqui é uma foto original de um sermão de Charles Spurgeon sobre esse tema. Está em inglês, lógico, não dá nem para ler direito aqui, né? É uma foto do original, mas tem a tradução aqui completa do sermão. Do que está aqui vai estar traduzido do lado para você entender. E é isso, essa Bíblia é lindíssima, com muito aprendizado. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Além dessas Bíblias que eu mostrei, existem outras Bíblias. Eu tenho uma Bíblia ali em inglês, que acho que não vale a pena mostrar. Tem Bíblias mais antigas, que vai ter harpa cristã, vai ter concordância, tem mapas. Tem uma Bíblia que eu estou querendo comprar, que ela tem muitos mapas, uma ilustração muito boa ali do contexto bíblico, né, e das regiões que a Bíblia se refere. Ajuda muito você a entender também, você ver os mapas. Eu mostrei aqui muito material para você, o vídeo ficou até um pouco longo, mas o meu intuito é que você seja curioso quando for ler a palavra de Deus. Leia com atenção, ore, busque compreensão, peça ao Espírito Santo para te dar entendimento e faça bom uso da Bíblia que você tem na sua mão. Porque, além das palavras, né, tem muito conteúdo bom, tem muita anotação. Alguém teve muito trabalho para fazer isso aqui, para compilar essas falas, né, os comentários, para compilar aqui os significados, para colocar as referências, para você ler. Você está lendo em Mateus, ele vai te mandar, de repente, para Lucas, para João, para Apocalipse, e você vai ali e depois volta e continua a sua leitura, e você vai ver como esse conhecimento vai agregar na sua vida e vai te fazer a palavra de Deus realmente fortalecer o seu conhecimento e a sua fé em Cristo, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.